Sejam bem-vindos ao Podcare, o podcast voltado para você que quer se inteirar sobre os assuntos mais abordados na área da saúde. Meu nome é Tayla Campostrini, sou médica dermatologista, tenho uma filhinha de 10 meses de idade. Estou aqui acompanhada da doutora Jordana Campostrini Coelho, é minha prima, médica pediatra, que é mãe da Marina, que tem quase 2 aninhos de idade. E hoje a gente vai estar estreando o nosso canal do YouTube com uma entrevistada super especial, a Priscila Farias. A Priscila é mãe de 4 filhos. Priscila, eu queria começar com você falando sobre um assunto que envolve aqui, né, que mexe no nosso coração, que deixa ele quentinho, que é a maternidade. E os desafios da mulher moderna, né? Porque nós, como mulheres que trabalhamos fora, que lidamos com diversos situações a fazer, às vezes a gente quer dar conta de tudo, e muitas das vezes a gente se sente muito culpada por não conseguir dar conta de tudo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua maternidade, com quantos anos você foi mãe a primeira vez, quantos filhos você tem e como você lidou com esse sentimento de culpa nesse decorrer. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito bom também falar sobre maternidade, um assunto que permeia minha vida desde sempre, assim. Eu tenho mais tempo de vida como mãe do que sem ser mãe. Eu sou veterinária, minha formação acadêmica eu já fiz tendo meu filho mais velho, fui mãe aos 18 anos, e foi muito diferente ser mãe bem jovem, com um suporte familiar que ainda era para minha formação e, em conjunto, a formação do meu filho. Então, eu tive um suporte da família muito diferente do que eu tenho hoje com os meus demais filhos. Sim. Eu fui mãe novamente aos 27 anos, já foi assim, muito, muito diferente. Foi um divisor de águas na minha vida ser mãe do segundo filho, porque Aham. aí eu descobri o maternar com muito mais autonomia, mas também com muito menos rede de apoio, porque eu sou do interior do Rio de Janeiro, minha família toda mora lá e a gente se casou, veio embora para cá porque meu marido passou num concurso e chegamos aqui, não demorou muito, eu tive Bernardo. Uhum. E quando aconteceu, né, dele nascer e eu me ver sozinha, Tiago trabalhando e eu em casa com o menino e com o outro mais velho e as demandas de escola, eu vi o quão puxada é a vida de mãe na maternidade real, maternidade com responsabilidade. Passados 10 anos, eu decidi ter outra filha, decidi ter um outro bebê, mas com muita intenção de que viesse uma menina, porque eu tinha 2 meninos. E veio a Aham. menina. E depois de um ano, mais um menino, que foi uma surpresa, uma grata surpresa, um presente. Mas esses dois últimos filhos, por eles terem nascido um intervalo muito pequeno entre um e outro, foi Um ano muito só. mais difícil. Foi muito mais difícil. Porque é como se eu tivesse gêmeos, mas na verdade eu tinha uma dificuldade a mais. Eu tinha uma criança de 1 ano que ainda dependia muito de mim, mas que já tinha muitas vontades, que já tinha seus costumes, mas ela tinha uma mãe recém-operada, recém-parida, no puerpério, um bebê pequeno para dar conta, uma mãe que tinha privação de sono. Então foram realidades muito diferentes. Desde o primeiro filho, parece que você veste uma roupa de culpa desde o primeiro filho, mesmo muito novinha. Porque Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? a qualquer passo que a gente dá na vida, a gente já não está sozinha. É verdade. Então a gente precisa pensar o que isso vai impactar na vida do meu filho. Então eu passei numa universidade federal, fui fazer faculdade e eu me lembro que 80% das vezes que eu pegava ônibus para ir para a faculdade, eu ia chorando. Nossa. E quando eu chegava lá, e era uma outra realidade, e muitas vezes eu tinha a oportunidade de viver a juventude que eu não tinha vivido, eu ficava bem. Mas aí quando eu ia para casa, quando acabava assim o barulho do dia a dia, né, de estar na universidade, até de ir a alguma festa, eu chegava em casa e eu ficava refletindo, eu podia estar com meu filho agora. E sustentar isso 5 anos já foi bem desafiador. Com o passar do tempo, e as outras crianças chegando, eu fui vendo
que não tem um caminho em que você não sinta culpa. Então, sair para trabalhar gera um pouco de culpa, porque a criança vai ficar ou vai na creche. Se a criança fica doente porque está na creche, aí você se enche de culpa, porque poderia ter ficado em casa. Não teria pegado aquela virose. Exatamente. Mas aí se não vai para a creche, como é que você fica? Porque não tem rede de apoio. Então, o maternar tem seus desafios em quaisquer situações. A gente tem que encarar e tem que ver o que para cada uma funciona. E você acha que essa culpa diminuiu ao relacionado com a questão de que você tem um filho de 23 anos, depois de 14, depois de 3, depois de 2? Você acha que diminuiu? Algo mudou nesse sentido de você saber lidar com essa culpa? Diminui. 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 Com o tempo diminui. Até porque algumas coisas que você acha que errou muito, você tem a oportunidade de conversar com o filho quando ele amadurece, quando ele já está mais velho, adulto, adolescente. Então, você tem oportunidade de dividir com ele aquele desafio lá de trás que era só seu, Sim. mas que ele vivenciou. Então, Uhum. você tem a oportunidade de chegar para o filho e dizer: era só isso que eu tinha para dar. Era como eu sabia fazer naquele momento, eu não tinha outra opção. E você viveu isso comigo, se isso te impactou negativamente, me perdoe, me desculpe, Você fez o melhor que você mas eu podia. fiz o melhor que eu podia naquele momento. E a gente sempre fala que quando a mãe nasce, nasce a culpa, né? Todo mundo fala isso, mas a gente percebe que existe um julgamento, né? Nasce aquela mãe julgada, ela é julgada o tempo todo, ela é julgada porque ela não consegue se arrumar mais dentro de casa, porque ela não consegue tomar um banho mais tranquila, ela é julgada porque, ai, ela saiu ali fora, né? Foi ali na rua só para respirar, ou foi na varanda, ou porque ela disse que ela tá exausta e começa a chorar, ela é julgada porque não pode nem mostrar as emoções dela, né? Eu falo por experiência própria, assim, que muitas vezes eu tinha medo do meu julgamento por parte das outras pessoas. Às vezes você queria um ombro amigo para falar assim, eu tô me sentindo tão cansada, tô me sentindo tão sozinha. Mas você tem medo desse julgamento. Mas por que você tá se sentindo sozinha? Eu tô aqui, sua família tá aqui, tá todo mundo aqui. Mas na verdade é porque você tem coisas, aliás, a maioria das coisas que você não consegue delegar funções. É. E aí você Uhum. absorve aquilo. Por esse motivo você se sente completamente exausta. É uma mudança muito abrupta na vida de Sim. uma mulher, né? Então, assim, eu acho que essa parte do julgamento das outras pessoas, e muitas vezes são pessoas de longe, sim, aqueles palpites aleatórios. Mas tem também nas pessoas mais próximas da gente, que às vezes, ao invés de ajudar, acabam enfiando a gente lá no fundo do E eu poço, acho que né? são essas pessoas mais próximas que têm que dar mais o apoio, porque os estranhos, você fica assim, tá, não me importa muito a opinião deles, que eles não estão aqui, não estão me ajudando, então. Agora pesa, a gente sente mesmo quando é uma pessoa próxima, quando é aquela pessoa que você estava esperando que fosse te Apoio. ajudar, que fosse te apoiar de alguma forma, e essa pessoa vem às vezes com umas falas meio frias, ou um julgamento meio. E às vezes vem meio camuflado, né? Numa forma de ajudar, faz isso vai ser melhor para você. E você sente que tem um julgamento por trás Sim. daquele. Mas assim, é muito difícil também. A gente tem que ter muita sabedoria de saber receber isso, né? Porque Sim. às vezes é o que a pessoa tem para dar pra gente também. É o que a pessoa sabe ser para oferecer pra gente, e a gente naquele momento também de precisar ajuda. Então, o negócio da rede de apoio é bem complicado. A gente fala, tem rede de apoio, não aceite palpites, não aceite não sei o quê. Mas para rede de apoio também é muito difícil ser rede de apoio. Assim, a gente entende a fase melindrosa que a mulher no puerpério fica, mas a pessoa fica cheia de dedos, ela não sabe o que falar, O porque que fazer? qualquer coisinha que fala ou que sai de linha, a outra pessoa pode achar ruim, porque tá numa fase muito sensível, né? Sim. Então, se fala assim, deixa que eu te ajudo a segurar o bebê. Ai, não, aí, ó, tá falando que eu não sou capaz de cuidar do meu filho. Tipo assim, é uma loucura muito grande quando a É, gente tá na posição de mãe e quando a gente tá na posição de amiga querendo ajudar uma mãe. Depois que a gente já foi mãe, a gente a gente consegue entende. entender e ver que coitada da rede de apoio. É muito difícil ser rede de apoio também, porque É. a rede de apoio não consegue fazer nada. E por E que uma que, coisinha que fala é interpretado completamente errado e nem era aquilo que a de pessoa queria, fato, né? e por que a rede de apoio funciona mais com as pessoas próximas? Funciona mais com a mãe da mãe? Hum, Funciona mais com a irmã, com a melhor amiga que já viveu aquela experiência? Porque tem a intimidade de, apesar da reação, seguir amando aquela mulher
e seguir apoiando aquela mulher, ainda que ela esteja insuportável, porque a gente sabe que a gente está insuportável, nem a gente está se aguentando. Exatamente. A pessoa que nos ama, a nossa mãe, a nossa avó, eu tive isso, minha avó estava viva quando meu primeiro filho nasceu. E ela segue amando o Isso. bebê e fazendo com o maior carinho do mundo. E se às vezes você responde uma resposta meio atravessada, assim, ela sabe, ela já passou por aquilo. Em primeiro lugar, ela já passou por aquilo, que ela já foi mãe, já é avó. Então, ela, vou relevar que ela tá falando isso. Mas, assim, e quando é uma pessoa de fora, às vezes, ajudando, fica mais difícil. Porque, às vezes, né, é uma sogra, ou é uma tia, ou é uma funcionária. Sim. E, às vezes, as pobres das funcionárias também ficam de mãos atadas para conseguir ajudar a gente, porque ela pensa em falar alguma coisa, pronto, já fechou a cara. Aí, aquele relacionamento já não é um relacionamento que existia. É um relacionamento que começou a existir ali junto com a criança, no meio daquele caos. É verdade. Então, assim, é muito complicado ser rede de apoio também, né? Vocês têm memórias desse momento, assim, memórias de ranço? Eu tenho memórias de ranço. Sim. De quando eu tava nessa situação e eu fiquei com ranço de alguém, de alguma fala. Eu tenho essas memórias E esse ranço muito ficou até presentes. hoje? Porque fala isso. Sempre. Eu também. Ranço Até criado, hoje. ranço criado no puerpério segue pro resto da vida da Eu pessoa. tenho essas memórias de ranço. É. Não consigo esquecer. Não é não perdoar. Eu não consigo esquecer. Mas essa pessoa falou aquilo ali. É isso aí. É, você lembra exatamente? Eu lembro. É porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e acha que você é insensível, que você que tá falando pro seu bem, mas aquilo que ela tá falando, na verdade, muitas vezes tá te magoando. Você já tá num período de supersensibilidade, que você tá mudando tudo. Gestar dói, gente. Para mim, gestar foi dolorido. Não no sentido de estar esperando minha filha, mas por entender que minha vida ia sofrer uma transformação que ao mesmo tempo que eu esperava aquilo, quando eu vi, mudou totalmente mais do que eu imaginava. Então, às vezes o que você fala para uma pessoa que está gestante machuca, deixa ela mais insegura. Isso é uma parte que eu me emociono, porque realmente, igual você falou, às vezes não é nem ranço, mas é uma mágoa. É uma coisa que te feriu tanto, que te fez se sentir tão insegura quando você se tornou mãe, porque algumas coisas que eu ouvi durante a minha gestação, de pessoas que eu não queriam que tivesse falado aquilo, eram pessoas que eu achei que eu, né, pudesse contar, ser meu abraço, né? eh, Foram pessoas que realmente me machucaram. E que até hoje, assim, eu guardo isso. Aí você falou, mas talvez a palavra nem seja ranço. Sei dizer, mas é algo que feriu e parece que você carrega isso, e aí você não consegue mais contar com aquela pessoa, eu não consigo nem me abrir com aquela pessoa. Se eu falar assim, olha, eu tenho um desafio hoje com Sofia, você me ajuda? Não mais, porque eu achei que ela seria aquela pessoa que fosse me ouvir, mas por ela ter uma opinião dela, da experiência dela, aquilo me feriu, me fez me sentir mais insegura, menos mãe. Eu me senti menos mãe quando Sofia nasceu. E aí eu deixei algumas pessoas se sobressaírem, na minha experiência, né? Eu espero que vocês não. Que aí depois eu me atentei e falei assim: não, peraí, eu sou a mãe, eu sou a pessoa que sei o que é melhor para minha filha. E esse posto é meu e ninguém vai invadir o espaço. E aí foi na hora que eu despertei e falei assim: não, não é A, B, C ou D que vai se meter na minha maternidade. Eu sou a mãe, eu sou capaz. Foi Deus que me deu essa capacidade. Eu estou 9 meses me preparando. Eu falo que a gravidez demora 9 meses para a gente se preparar para o turbilhão de coisas que vai vir, né? Então, esse ranço pode ser uma mistura de ranço com uma coisa de uma mágoa. Se você tivesse, tem 4 filhos, talvez se tivesse 6, 8, você vai sentir a mesma coisa pelaquela pessoa, né? É, Com porque certeza. o puerpério, ele é muito diferente de um filho para o outro. Eu senti muita diferença. Mas é justamente nessas diferenças que coisas diferentes vão fazer falta ou vão impactar daquele jeito que nos fere ou nos acolhe também. Tem pessoas que você nem espera e que vão te acolher verdade. super. Isso Eu tenho uma assim, amiga de infância que ela foi assim tão fundamental. fundamental, ela foi tão acolhedora, ela foi tão empática comigo. Quando eu ainda estava no puerpério da Beatriz, engravidei do Benício, que eu fiquei num apagão, fiquei num limbo emocional. E essa minha amiga, ela chegou junto com a verdade. Ela falou assim: eu senti isso. Eu tive um blues pós-parto tão pesado que eu falei para minha mãe: mãe, segura a bebê, porque eu tô com vontade de jogar ela daqui de cima. E essa minha amiga, quando ela me falou isso, eu falei,
eu tenho certeza que esse não é o coração dela. Ela ama a filha, ela é apaixonada pela filha, ela abriu mão de várias coisas para cuidar da filha. Ali ela estava sob um efeito desse turbilhão de emoções, desses hormônios em queda, Uhum. outros subindo, aquela loucura da maternidade. E ela precisava desse acolhimento. E ela falou: por que que eu tô te mandando essa mensagem e procurando saber como é que você tá? Porque eu imaginava como você estaria se sentindo, porque eu sofri esse impacto. Era a primeira filha dela, já era a Uhum. minha terceira e indo para o quarto. E uma amiga foi a única pessoa que teve essa empatia comigo e que me acolheu e que foi assim, verdadeiramente, E que te abraçou com uma mensagem, né? assim, sem julgamentos. Falou: eu sei o que é isso. Essa pessoa que fez isso comigo tá do meu lado hoje. Ah, tá. Fez isso, eu cheguei não te acolhido, eu falei, Foi Jô. Eu não sei se eu te contei isso antes, mas Jô foi a pessoa, não, foi a pessoa que olhou pra mim de uma forma diferente. Eu falo com ela. e foi Eu porque sou eternamente grata. Por telefone, depois você foi lá em casa, tomou aquele café, e aí a gente foi retomar que você deu start pra mim, né? Uhum, Do que, Tayla, isso não é normal, né? No seu caso, você falou que teve a Kelly, né? Que falou com você, Jô, isso não é normal, tô percebendo uhum. que você tá assim, você tá assado. Ela me ligou, eu estava assim, aos prantos, porque eu não conseguia mais amamentar por causa do leite secando, porque a Sofia ficou na UTIM, né? E Uhum. daí da UTIM veio o estresse e a cascata da mulher, secar o leite. E Sofia com sono, não pegava chuquinho, não pegava mamadeira, não tinha sonda que levava o leite, ela não pegava, né? Como é que é a translactação? Aham. Esses termos chiques de pediatra, a gente até esquece. Eu não conseguia e eu tava realmente me afundando. E eu tava em Colatina, né, Jô? Ela falou assim: deixa eu conversar com a babá, eu vou ligar pro Felipe, eu vou conversar com eles, porque você não tá bem para você se jogar numa ribanceira na hora que você voltar dirigindo, pouco custa, você se matar todo mundo, que não sei o quê. E aí, mas na hora que ela falou, eu falei assim: não, nem isso não, Acho que só ela me que achou louca, né? é, só que Doida, tá falando que eu vou matar. depois, tem de Colatina. é, Eu falo isso que eu falei isso com a minha mãe esse final de semana. A mamãe falou Mas assim: deve eu ter não ficado doida, né? acredito que você não falou isso comigo. Minha mãe falou esse final de semana agora. Que eu falei assim: mãe, eu falava com a babá que eu ia no supermercado, eu passava na terceira ponte para olhar qual era a maior altura. Louco isso, né? Eu te falei É, disso. falou, É você me muita falou. loucura, é muita loucura que a gente não tem como explicar, porque em nenhum momento da vida eu senti isso. Então, aqueles sentimentos eram novos, aquele espaço ali, aquele escuro que você vai, é um escuro novo. E se ninguém for lá e acender uma luzinha e falar, vem cá, eu já tive aí, me Me puxar, te pega. puxar, você fica lá É. um tempão. Só que, agora essa geração de mães é uma geração muito mimimi, porque tudo reclama da maternidade. Não, nós somos a primeira geração que está sendo autorizada a falar dos desafios da É maternidade. Exatamente, verdade. porque as nossas mães, os nossos avós, bisavós, todas passaram pela Sofreram dificuldade, só que elas não caladas. podiam sofrer. Elas não podiam falar que estava sofrendo, tinha que estar sempre rindo, falando, não, tá tudo bem, eu amo meu filho, tá tudo ótimo, eu dou conta da casa, dos 10 filhos, do marido, E muitas né? vezes o blues puerperal, né, o baby blues, a questão da depressão pós-parto é falado como uma falta de fé ou um despreparo. E na Uhum. verdade não é Nada a isso, ver com gente. Você não isso. É controla fisiológico. isso. Eu fui uma pessoa super de fé, vocês me conhecem, sempre assim, eu falava, por que eu tô pensando nisso? Por que eu tô vindo aqui? Volta pra casa, sua filha tá lá, os motivos da sua felicidade tá lá. Uhum. Calma, existe uma luz no fim do túnel, você vai enxergar. Todo mundo passa por isso, por que que eu não vou passar? Por que que eu não vou superar? É, e assim, e a gente fica. Eu mesmo, quando tive Marina, e no começo eu ficava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo com essa criança no colo? E minha vida? O que que eu tô fazendo? Tem 2 semanas que eu tô aqui dentro desse quarto, dentro de casa, vou ali na sala, volto, faço isso, dou peito, eu só sou um peito ambulante agora. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava, falei, ai meu Deus, mas me perdoe por esses pensamentos, porque eu queria muito essa criança, esse homem dá uma criança perfeita e sem nenhum problema, saudável, eu não posso estar reclamando. Então a gente fica. É isso, né? Ao mesmo tempo que você se sente mal, a gente mesmo se cobre de que não pode se sentir mal, porque você tem.
E aí esse Essa autocobrança. exatamente essas mudanças de emoção, assim, ao mesmo tempo que você se cobra, e você mesmo se protege, você mesmo. É muito louco, e isso vai deixando a nossa cabeça piradinha. Então, assim, é nesse momento, principalmente, que as pessoas têm que ter muito cuidado de como falam, né? Porque, no geral, 90%, eu acho que eu vou chutar assim um número alto mesmo. As mães, logo que se tornam mãe, principalmente ali naqueles primeiros dias, primeiros mês, elas estão muito fragilizadas. Demais. Então, se a pessoa às vezes não tem um pouquinho de sensibilidade e vem falar, às vezes, uma coisa que é verdade, mas que às vezes não é verdade que ela precisa ouvir ali, naquele momento. Talvez daqui 2 meses ela vai ouvir aquela verdade de pô, mas naquele primeiro momento a gente tem que ser mais, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Então, eu acho que a gente tem que sempre considerar que está passando pelo pior, que está com os pensamentos mais, né, pesados, ou que está naquela coisa que não sabe o que quer, e não que está tudo bem, porque ela está sorrindo e falando que está tudo bem. E aí vem a questão da mulher moderna também, né? Porque você é super independente, trabalha pra caramba, a Jordana também, eu também. E aí você se vê naquela mudança abrupta da rotina que você fica dentro de casa, descabelada, sem maquiagem, sem nada, de camisola, amamentando, naquela situação que você se sente a barriga pós-parto, você não tá se reconhecendo naquele corpo, né? E aí você realmente entra ali numa crise, talvez existencial, né, de aceitar a sua imagem. Como que foi para você, Priscila, durante esses 4 partos, 4 gestações aí, entender, as mudanças corporais, entender qual foi o momento certo para você dar um start, que você acordou e falou assim: "Não, espera aí, até aqui eu fui extremamente só mãe, mas agora eu preciso de voltar a ser mulher". Como que foi isso? E só um minutinho, só para acrescentar, e foram 4 momentos diferentes, né? Você super Sim, jovem e você já agora mais madura, já com outras gestações anteriores, já entendendo mais o se cuidar e a cobrança e o todo, assim. foi tudo diferente mesmo. Quando eu tive meu primeiro filho, eu era muito novinha, o colágeno ajuda pra caramba, né? Então, assim, retorno tão mais fácil. 18 anos? 18 Às vezes lá você nem ligava anos. para isso, porque o negócio volta automaticamente, então É. tudo bem. Teve mudança, sim, apareceu uma estria ali, outra aqui, uma celulite que eu não tinha. Fechei a boca quando eu decidi, né? Quando eu saí daquela coisa assim, só do Maternal. amamentação e cuidados e não sei o quê. Quando eu saí daquilo ali, eu falei, bom, Bruno, eu lembro, tinha uns 4 meses, vamos começar a fazer uma dietinha, né? Daqui a pouco ele vai começar a comer, a Uhum. alimentação estava estabelecida, produzindo bem. Dietinha. Rapidinho, sequei, fiquei com o peso que eu tinha antes, depois até emagreci mais, porque tem mais demandas, né? E foi Uhum. de boa, foi de boa. Os impactos que eu sofri de flacidez, né, peito, essas coisas, isso tudo incomodou, mas não incomodou tanto assim. Eu sempre fui muito, assim, ligada com a coisa de imagem, vaidosa. Aí eu comecei a disfarçar uma coisa aqui, disfarçar uma coisa ali, mas foi. Depois do Bernardo, eu me lembro que foi até mais ou menos o mesmo tempo para poder perder o peso, mas aí o corpo não respondeu Você igual. já estava com vinte e quantos anos? sete. O 27. corpo respondeu já um pouco diferente. Segunda gestação, já tinha algumas marcas da outra. Me cuidei bem mais na gestação, ganhei menos peso, fui mais ativa, mas ainda assim demorou um pouquinho mais e ficaram algumas, né, alguns resquícios Algumas ali. alterações. Coisas que foram resolvidas com cirurgiazinha, coisinha ali, As sabe? ferramentas. Coloca um silicone, faz uma Então, up. lipo, dá um up. Fiquei anos tranquila em relação a isso. Caiu, resolvi, pronto. Aí decidi ter novos bebês. E quando eu decidi, eu já tinha passado por esses procedimentos. Então eu fiquei Uhum. com muito receio de como ia ser o pós. E eu tinha passado muito tempo feliz com a minha imagem. Sim. E aí, quando veio a transformação inicial, que para Foi mim uma foi diferença de 12 anos, 11 anos, 10 10 do anos. segundo para a terceira, veio um monte de coisa que eu não tinha sentido nas primeiras gestações. Eu fiquei com aquelas manchas de rubor, sabe? Assim, Uhum. muito. Eu falei, meu Deus, eu tô com alguma coisa. Pensei logo em mil tretas, mil coisas horríveis. Aí falei com a minha médica, ela falou, não, isso daí são as vasodilatações mesmo da gestação.
tudo bem, tá tudo certo, você tá com controle de peso bom, ok. Aí o peito começou a ficar preto, preto, preto. Eu falei, que coisa horrorosa, que coisa horrível. Pigmentação dos mamilos é algo que acontece com que todas fica as mulheres. desse jeito, que coisa horrível. Só que aí eu já tinha colocado prótese e a areola deu uma relaxada. Então eu achei aquilo uma coisa horrenda. Cor maior, porque ela É. cresce e fica mais escura. Na gestação, então, ficou uma coisa que eu achei horrorosa. Meu marido falou assim, Ninguém gosta. para com isso, não tem nada a ver. Eu falei, mas eu tô Homem não achando tá, né? ridículo, tô achando ridículo. E aí, quando bem, né, veio a bebê, eu não tinha tido problema na amamentação de nenhum dos outros. Quando veio ela, a amamentação foi muito dolorida. Aí você fez mamoplastia também? Não, Só colocou só prótese. coloquei, Prótese. mas foi pela areola. Ah, Foi muito dolorido, foi muito dolorida a amamentação. Teve um dia que ela tirou a boca, saiu um pedaço do meu peito, assim. Eu Ai, bem. falei, não tô acreditando. eu sei que eu senti muita dor Que também. coisa horrorosa. Insisti, consegui amamentar ela o tanto que deu. Mas quando eu descobri a gestação do quarto filho, o leite começou a secar, porque foi muito Você ficou estressante. nervosa, estressada? Aham. Daria para continuar amamentando, mas Sim. o estresse não me permitiu. Uhum. E aí eu ainda não tinha recuperado meu corpo, né? Não tinha me recuperado tão Já do veio jeito que eu a imaginava. gravidez. Tinha tido menos impacto do que eu esperava até. Tava tudo Aham. tranquilo. Estava na fase de recuperação. Sim. Ainda sentindo dor todo dia para amamentar, só que já estava mais leve do que no início, mas sentindo dor todo dia. E a dor começou a aumentar. Eu descobri a gestação porque o amamentar começou a ficar mais desconfortável quando já estava melhorando. Falei, Aquela sensibilidade que- do início, né, da gravidez. Sim, e veio o sono, não sei o que, quando de repente me vi grávida novamente. E aí que foi a ladeira abaixo total. Porque aí eu tive a certeza, eu falei, não, agora vai tudo embora. Não vai ter E depois, quando o resultado. quarto bebê chegou, como que foi? Como foi a amamentação? Foi uma amamentação mais fácil do que da bebê. Ele tinha uma pega melhor, ele tinha mais disposição para mamar, ele mamava pra caramba. E eu comecei com uma boa produção, ele ganhou peso no primeiro mês, legal. Só que a rotina de ter 2 bebês, É ela é muito assustadora. É. Ela é assustadora. Eu tinha momentos que eu estava em pânico. E eu dou conta de criança. Minha avó, desde muito pequena, me levava para ir dar banho em bebê na rua. E no interior é muito assim, né? Ai, nasceu o bebê de fulano, você quer ir lá comigo? Vou dar banho para ela. Aí todo dia tinha um compromisso, eu ia com ela, ajudava a vestir. Eu tinha habilidade com o bebê desde muito novinha. Então não era o cuidado com o bebê que me desafiava, mas é o cuidado exclusivo, que é da mãe, né? Sim. Que é da mãe. E aí, no fim das contas, eu me vi com 2 crianças para dar conta, uma na fase que eu acho que é mais desafiadora, de 1 a 2 anos. Eu falo que nessa idade, do E meu de 0 segundo, de 0 a 1 também é bem desafiador. Pra mim, eu achei o de 0 a 1 mais difícil Eu do que o de ainda 1 a nem cheguei 2. no É, 1. eu acho mas que eu de 1 achei a o de 0 a 1 2 muito difícil. tem Pra mim foi muito uma, difícil de 0 a 1. uma habilidade que faz toda a diferença. Andam. Andam. Eles têm uma autonomia de chegar em tudo quanto é lugar e subir. Isso me deixava louca. E aí eu tinha uma subindo em tudo, eu E tinha a uma outra que você outra de tinha que carregar no colo o tempo recém-nascido. todo. Que ficava mais quietinha. Minha, e tudo. a cesárea abriu toda, minha parede abdominal abriu toda. Eu tive que voltar para minha cirurgia 7 meses depois para Nossa. reconstruir a parede abdominal. É, puxado. Porque foi muito desafiador E o dela foi fisicamente. cesárea também? Foram 4 cesáreas. A recuperação é muito mais difícil do que Muito um mais parto difícil. normal. É. Mas a quarta cesárea, sendo que as duas ali foram muito próximas, né? A terceira e a quarta. Medo de morrer a gestação inteira. Eu tive medo de morrer, de deixar todo mundo romper, para trás, aham. porque podia ter uma ruptura uterina, uma E você, terceira cesárea tem noção dos recente. riscos, né, também, assim, porque... Enfim, porque a ignorância é uma bênção, né? gente? Exatamente. Mas Você você, nega a melhor como coisa. veterinária, você tem a noção desses riscos, né? Em qualquer momento, eu preparei os meus filhos, eu preparei os meus alunos. Eu falei: se a minha boca ficar branca de repente eu começar a desfalecer, corre comigo para aquele hospital lá que é pertinho da universidade. Não corre para outro lugar, é aquele. Porque eu preciso que você me leve para lá para eu começar a tomar sangue antes que eu morra de choque hipovolêmico. É. Porque eu preciso ser salva, meu útero pode romper. Eu preparei todo mundo. Parece o anúncio do apocalipse, né? Mas, cara, É eu porque a tava gente tem conhecimento. É, Quando você eu tem que pensei mal lá se na cesárea cerca, né? também, eu já imaginei que eu ia morrer e eu fiquei meio confusa, meio desorientada.
E para ela, talvez, a Jordana foi fundamental como pediatra. Ela estava ela foi ela que recebeu Sofia, né? Então ela viu as intercorrências. Mas o paciente, ele sente coisas que as outras pessoas não sentem. Então, quando eu comecei a ver vagalumezinhos piscando, eu olhava para o teto, eu já via os vagalumes, eu falei, ai meu Deus, eu vou morrer. Porque é uma sensação, mas ao mesmo tempo, eu acho que essas lutas que a gente passa nos tornam mais fortes. Eu acho que se eu não tivesse passado por aquele perrengue na cesárea, eu teria sido meia mãe. Sabe? Quando eu já comecei ali, tipo, olha, filha, estou te mandando esse desafio, acorda, você vai tirar. Até com a maternidade Chegou, acorda você. E aí eu falei assim, caramba, que choque de realidade é esse? Você não sentiu a dor do parto, mas você vai passar pelo parto, sim. Exatamente. E aí a gente fica bem confuso, assim, e é o medo da gente. Peraí, Sofia nasceu, mas eu tô mal. Deus, eu quero ser mãe, me deixa aqui, eu quero ser mãe. E acaba que isso nos torna mais fortes através da nossa fragilidade. Muitas vezes é a hora que a gente se aproxima de Deus, né? E na hora da fragilidade também, como você passou, eu acredito que você tenha acabado vendo a importância dos profissionais que estavam ali naquela sala de parto, Com né? certeza. Eu queria que você falasse assim, como que foi? Se você teve a oportunidade de escolher o obstetra, se você teve a oportunidade de escolher o pediatra, o neonato, qual nas gestações, como que foi? Nesses 4 filhos. Eu tive a oportunidade de escolher obstetra em todas. O primeiro obstetra foi o obstetra que me trouxe ao mundo. Ai, que legal. E a minha mãe também nasceu nas mãos dele, porque a minha Olha, avó, ela não podia ter parto normal. Meu tio foi uma tentativa de parto normal. Ele teve, assim, várias intercorrências no momento do parto. Graças a Deus conseguiu ficar bem, ficou ótimo, mas foi uma cesárea. A cicatriz da cesárea da minha avó era em pé. Uhum. E aí minha mãe foi a segunda filha. Quando ela engravidou, eu imagino o desafio que ela também vivenciou, né? Uhum. Porque ela devia ter ficado com muito medo. Ninguém fazia cesárea, só ela fez cesárea nessa época. Ela viu a mãe dela ter 16 partos normais e ela precisou de fazer cesárea. Então, foi esse obstetra. Ele trouxe minha mãe ao mundo, me trouxe ao mundo e trouxe o meu filho mais velho ao mundo. Um senhorzinho já. Então, era uma coisa assim, muito comum. Super fofo, super acolhedor, já me conhecia, mas naquele momento, 23 anos atrás, não se falava em cesárea humanizada. Era uma Uhum. sala fria, eu não tinha um acompanhante, eu deitei naquela mesa e eu não sabia o que esperar. Sabe qual era o meu maior pânico? A sonda uretral. olha. Eu tinha medo da sonda uretral, eu fiquei apavorada. Dentro do todo que você ia Dentro passar. de tudo, eu não tinha noção, É. era uma Menina de inocência. 18 anos, é que não tinha, né, noção. E assim, nesse momento aí, foi meio que até uma desconexão, sabe? Não teve uma preocupação comigo enquanto pessoa, Uhum. mas enquanto paciente foi tudo ok, tudo certo. Já isso marcou, mas da segunda, terceira e quartas vezes, né? Eu tive a oportunidade de escolher os obstetras no segundo parto. Foi um obstetra que eu escolhi a dedo, e assim, por conta da postura dele, da forma dele trabalhar, da humanização do trabalho dele desde sempre, e eu queria muito ter parto normal. Um parto normal que não aconteceu, mas a cesárea foi super humanizada. E na terceira e na quarta vez foi com a filha dele, que eu tive uma profunda Que legal. conexão com ela pelo Instagram. E eu Uhum. mandei um direct para ela, falei: "Eu sonhei que eu vou ter uma menina". No meu sonho, ela disse que ela se chamava Tâmara. Eu estava de 7 meses e eu até conversei com meu marido sobre isso. Ele falou: "Ai", é porque ele queria que fosse um nome com a letra do nome dele, né? Eu falei: "Então, mas eu acho que não vai rolar o nome". Só que eu entendi a mensagem. E aí o nome dela é Sâmara Ai, Ai, que e ela é a legal. filha dele. Então, eu fui, mandei a mensagem para ela, eu falei: "Então aguarde que em breve eu te darei essa notícia". E Uhum. aconteceu. Que Aí eu legal. falei com ela falou: "Será que é ela que tá vindo?" Eu falei: "Não, eu tenho absoluta certeza". E essa você já tinha conexão. pressentido. É. E aí eu falei: "Ela vai nascer no meu aniversário, no dia do primeiro pré-natal". Aí ela falou: "Eu vou anotar isso, porque eu entendo como super relevante essas coisas, assim, super relevantes".
E ela nasceu. Um dia Minha do seu bolsa aniversário? estourou Tá dia brincando. 8 para o dia 9 de março. No dia Olha. 10 de março, depois de tentar ter parto normal, não Nasceu. 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 Olha só. E ela foi também, ela e o pai, o mesmo que assistiu o meu segundo filho, os dois estavam presentes no parto do Benício. Que legal. Foi ótimo, porque é uma Que bom. coisa muito familiar. Você Você se ter sente liberdade de acolhida. conversar com o profissional durante o seu parto, Uhum. falar com a pessoa, falar, "Olha, tá tudo bem aí?" Eu fiquei meio receosa. Não, tá tudo bem, tá tudo ok. E te Uhum. inteirando das fases, sabe? Isso foi muito legal. E da parte do pediatra, Em precisa, relação ao porque, né, hoje a pediatra, gente escolhe muito assim, obstetra para estar ali junto com a gente, mas a gente esquece do principal, que a gente está ali pela criança. E exatamente. quem está ali pela criança é o pediatra, E é o ser né? mais frágil da história. O ser mais frágil da história é a criança, é por quem a gente está ali, por quem a gente faz Exatamente. tudo, e quem cuida da criança é o último a ser lembrado, que é o pediatra. E que é tão Exatamente. fundamental, né, nesse momento. E como que foi, assim, nesses anos, o papel de pediatra em cada um? Então, do pediatra, eu vou falar de trás para frente. Então, os últimos 2 partos foram pediatras que eu não conhecia, estavam na sala do parto, porque eu não tive parto marcado. Eu entrei em trabalho de parto, e aí a equipe, no caso da terceira, ainda seria possível escolher. Só que naquele momento ali, a pessoa que eu queria que tivesse, ela não estava disponível. Então, foi a pediatra que estava lá e foi ótimo. Do quarto filho, foi mais ou menos essa mesma situação, e eu já estava na pandemia. Uhum. Então, eu meio que entendi, porque quem eu queria que estivesse, que era da equipe deles, né? É a pediatra que assistiu o parto do meu segundo filho. Que foi, assim, perfeita. De todos esses momentos em relação à pediatra, foi a mais perfeita de todas. Ela teve o carinho de envolver o meu marido. As primeiras palavras que meu segundo filho ouviu foi: Bernardo, seja bem-vindo, da boca dela. Uhum. Foi perfeita. E a gente, até hoje ele vai nela. Ele tem 14 anos, até hoje a gente leva para ela ver como está a saúde. Foi ótimo. A pediatra dos pequenos, nessa coisa de ela não estar disponível, né? Dessa pediatra do segundo filho não estar disponível porque ela era mais velha, grupo de risco na pandemia, e acabou ficando um pouco mais Uhum. difícil para ela acompanhar. A gente teve uma outra pediatra maravilhosa também, que foi quem fez aquelas consultas As primeiras consultas, de né? puericultura e Uhum. tal, e para quem a gente se reportou na hora dos desafios ali, e maravilhosa também, mas não assistiu na sala de parto. E no primeiro parto, aí foi a situação mais difícil, porque eu não tive hora ouro do primeiro filho. Ninguém preocupava com isso. Colocar a criança em cima da mãe, desnecessário. Vamos limpar a criança, vamos puxar coisa da criança, vamos fazer tudo. E eu queria muito ver, porque eu só entendi que eu era mãe quando eu ouvi o choro dele. Eu até então eu tava assim, tipo, isso deve ser um sonho, deve ser uma ilusão minha. E quando ele chorou, eu me lembro de eu fazer isso, é real. E ninguém teve a sensibilidade de me deixar tocar no menino. Passou com ele, e tava assim, cinzentinho. E eu perguntava, tá tudo bem? Calado. Não respondi. Ninguém respondia nada. O anestesista me deu uma dose de alguma coisa que me apagou e eu apaguei. Eu só acordei quando eu tava no quarto. Nossa. Deus. E aí, quando eu cheguei no quarto, a criança não vinha. Não vinha, não vinha. A gente perguntava pra ninguém me falava nada. E aí, por ele não vir, eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Ele nasceu 1h30 da tarde, 9 horas da noite. A minha tia veio falar E comigo. ninguém falava nada. Minha tia veio falar comigo. A sua madrinha, que era psicóloga, ela vai vir aqui conversar com você Ai, meu santo. porque o bebê tá na incubadora. Aí eu pensei, pronto, eu não tô. Vou perder. E eu não tinha tocado no filho. E ele Que é foi. importante. Né? E ele foi. Outra cidade. Porque no interior, que vocês Incubadora. estavam, não tinha. Não. Ele era perto,
mas ele foi para outra cidade, a incubadora era enorme. Ele já tinha se transferido da incubadora do hospital que ele nasceu para a incubadora que ia entrar na UTI móvel, e ela não entrava na porta do quarto. O médico veio conversar comigo. Pela primeira vez foram conversar com O você. pediatra que assistiu, não. O pediatra da UTI móvel. Chegou, veio falar comigo, explicando que ele não oxigenou muito bem, o pulmãozinho dele provavelmente ainda não estava muito maduro, que ele ia precisar de ficar na incubadora, eles iam investigar algumas coisas, depois eu vi que tinha até mais outras investigações. E que ele ia passar na incubadora que eu ia poder ver. Na hora que ele ia passar, a minha ex-sogra entrou na frente para ela ver. E eu não vi passar. E ele foi para outra cidade. Quem foi com ele foi minha mãe. Eu fui ver meu filho no 5º dia de vida. Meu Deus. No 5º dia, não, minto. Eu fui ver meu filho no 3º dia de vida dele. Quando eu pude levantar e E ter teve alta. alta. Aí eu fui. Comecei a conexão com meu filho. É muito difícil você começar dessa fase. Comecei a conexão com meu filho. Comecei a tentar amamentar. Foi muito difícil começar. Mas começamos e deu tudo certo. Ele amamentou, beleza. Mas eu senti muita falta desse acolhimento. Então, se eu pudesse ter escolhido ter alguém ali em quem eu confiasse, como o pediatra, que também era meu pediatra, que depois passou a ser o pediatra de acompanhamento dele, eu escolheria fácil. Se eu tivesse essa oportunidade de falar quanto eu pago para eu poder não carregar isso comigo. Essa dor. Porque essa história, mudou. ela me fere até hoje. E Porque vai eu ferir não sempre, tenho- né? eu não tenho Porque. como resolver. Não, e não volta mais. Aquele momento é aquele momento. Acabou, não volta. Ah, mas seu filho tá aí saudável, 23 Sim, anos. sou grato por isso, Mas mas São as naquele memórias momento, que nos constroem. isso me trouxe uma memória muito dolorida. Então, essa é uma parte que eu acho assim que É fundamental. é fundamental. A mulher e a criança precisam ser acolhidas, mas tem que ser respeitado esse vínculo. Não dá para separar os dois, a não ser que seja uma questão assim impossível. E não trazer pelo menos uma palavra, uma satisfação, alguma eu acho coisa que nisso conforte tudo você. é isso aí da palavra, né? Porque a criança pode ter nascido mal, às vezes não deu para levar, Aham. ok, mas voltar e falar, olha, nasceu assim, e não simplesmente apagar, mas às vezes em algumas situações ainda tem esse costume, em alguns lugares, não são todos, mas às vezes ainda tem de apagar a mãe para ela não ver, né? Eu acho que é pior, porque a pessoa tem que saber o que está acontecendo. Eu acho que quanto mais a gente sabe, você vai sofrer, mas você sabe, eu acho que é pior você não saber do que você saber e sofrer. Você vai sofrer de qualquer forma. Mas Não, assim, a a gente não sai correndo, a gente tá com É. um hack, a gente não vai sair Você não tem pra onde correndo. fugir. Eu acho assim que a questão do pediatra do neonato na sala de parto, às vezes as pessoas perguntam, né, Jo, por que o pediatra e meu bebê nem nasceu, né? É. Tem essa questão, porque até assim, se você não fosse minha prima que tivesse me orientado, Talvez você também eu não, fosse. acho que também não. Assim como sua irmã teve, né? Joyce também A minha irmã, por exemplo, eu comentou. lembro eu até falei com ela, eu falei assim, olha, a Luísa nasceu, eu tava lá acompanhando como médica, me deixaram entrar. Na hora que tiraram a Luísa da barriga da minha irmã, depois de várias horas tentando parto normal e não foi, minha irmã, né, já fraca, né? Cadê a pediatra? Eu olhava assim, gente, cadê a pediatra? Cadê a pediatra? Cadê a neonato? Aí eu não olhava. Aí eu como médica, fiquei aflita, porque eu pensei assim, E se a menina precisa? não tinha pediatra. E aí eu olhei para a obstetra, assim, eu falei, gente, eles começaram o parto sem ter pediatra na sala de parto. Você vê, às vezes a gente ainda Banaliza a presença do banalizam pediatra. Se ela assim. Então, tivesse bronco a gente hospitalar, precisa. comer cone, qualquer coisa. Ela já estava horas em trabalho de parto normal. A equipe tem que estar, né, muito bem alinhada, tipo assim, anestesista, no caso de cesárea, né? Que é uma coisa que às vezes dá para esperar. Muitas, tem aqui a urgência, e tem as que viram, né, cesárea e tal, mas que dá para você alinhar. Cadê a pediatra? Chama, espera, tá aqui. Muitos lugares já têm esse cuidado de só anestesiar a mãe quando o pediatra já está presente.
E nessa questão de plantonista, às vezes acontece isso. E quando a equipe não está alinhada, de anestesiar, de começar a cesárea enquanto alguém vai atrás do pediatra. Porque o pediatra não é fundamental, ele só precisa estar aqui para ver a criança nascer, porque a criança nasce bem. Então, o Só que é pediatra não tão precisa estar rápido, aqui. às vezes, a Só que é cesárea. muito rápido. E a verdade é que é uma caixinha de surpresa. É. Às vezes é uma gestação que foi toda lisa, toda certinha, tem tudo para ir bem, e a criança às vezes precisa do auxílio do pediatra. Então, não dá para a gente contar que você não vai ser aquela pessoa do 1%. E tem a questão Né? do, E o do... 1% para você é o seu 100%. Exatamente, é o tudo. É o tudo, É. né? E a confiança que você sente, a segurança na hora que inicia, que fala assim, olha, deita aqui, eu vou te funcionar, eu vou anestesiar a sua lombar ali, eu vou fazer a hack, você já começa a ficar aflita. Se você olha para um ambiente que você não sabe quem é aquele obstetra, se você não sabe quem vai receber seu filho, tá ali seu marido que muitas vezes é leigo, não entende nada. Também tá tão Tá perdido. perdido, tá emocionado, tá Exatamente. ao mesmo Eu tempo, porque também. coitado, ele também vai virar pai naquele momento, né? Então, se você não tem essa rede ali, que eu vou falar que a rede de apoio já começa ali na hora do É verdade. parto, É. ou melhor, na gestação. É. Porque se você não se sente acolhida, você vai Ser ladeira abaixo. profissional também, É. né? Você tem essa Exato. Ah, não me oportunidade. identifiquei, né? Assim como você falou que se identificou com a filha do seu segundo obstetra, você podia não ter se identificado. Sim. E aí você teria talvez buscar outra pessoa. Então, é a mesma coisa do pediatra, é você se identificar. Até porque é uma pessoa que vai estar ali junto com você por muito tempo carregando a barra. E a gente sabe como a barra ali dos primeiros meses é puxada. E é importante você ter alguém ali empático, né? Que você tem alguma sintonia, que consegue vocês falarem a mesma língua, porque às vezes a pessoa fala de um jeito que não é o jeito que você gosta de receber. E é Né? uma Porque tem tudo pena isso. que o nosso país seja tão desigual e que nem todas as mulheres têm acesso a isso, né? Porque a gente para pensar, a gente está falando de dores, Uhum, né? Dói para ela, dói ver a emoção dela, dói uhum. para você em algumas coisas, dói para mim. Então, quantas mulheres não têm nem oportunidade de escolher? Por condições financeiras mesmo, né? Eu falo assim que o nosso sistema de saúde, ele é melhor do que o de muitos países, mas essa questão da humanização, eu acho que ela precisa ser cada vez mais falada, ela precisa de ser cada vez mais relevante nas mídias sociais, porque quantas mulheres sofrem caladas, passam pelo puerpério, passam por uma gestação em que o médico nem olha para a cara dela, E é uma dor, uma né? mágoa que você Uma leva pro resto da equipe que não vida, né? sabe te acolher, que não entende essa sensação, né? Que a gente fica uma sensação que a gente tá perdida, que a gente tá aérea. Eu tive a sensação de que eu estava aérea. Uhum. Não sei É vocês. uma anestesia já, sei lá, natural que você passa. Você fica ali numa coisa. O meu foi normal, mas também a sensação era essa. Eu não tenho tantas memórias assim, eu tenho flashes de memória, sabe? Quando eu entrei de fato em trabalho de parto para ela nascer ali, aquele período possível, foi 1 hora mais ou menos. E eu lembro assim que o relógio estava na minha frente, então eu lembro que eu ficava olhando, porque a gente tem costume de olhar também, né? Então eu não estava olhando porque eu estava preocupada contando as horas, não era essa questão. Mas eu olhei, eu lembro que eu entrei no quarto, era 4h40, início 5, início 5h20, e tô ali, aí nasceu. Nasceu, eu já não sabia mais a hora. Foi alguém que falou, porque eu não estava mais olhando o relógio. Alguém que falou. E essa 1 hora, que é a hora ouro que a gente fala, a bebê ficou ali com a gente, foi parto normal, lacerou, bebê grande. Então botou ela em cima de mim, ficou ali, mas aí depois para dar os pontos eu fiquei sentindo dor, tirei, aí meu marido que pegou para continuar a hora ouro. Primeiro momento ele não queria, eu falei: "Vai, tira a camisa, segura a neném, que é importante para você também e para ela". E aí completou essa primeira hora aí de vida. E quando acabou de dar os pontos, ela voltou para mim e mamou na primeira hora. Então isso assim, foi muito, apesar de eu não ter muitas memórias, né, por ter foto, por ter as pessoas falando, a gente lembra. E depois, quando eu fui pro quarto, eu lembro que eu apaguei. Eu cheguei no quarto, as pessoas falaram comigo, eu tava assim, Eu também morta de fiquei medo, exausta. acabei de Eu não apagar. fiquei, eu não tive ou parto normal ou expulsivo, mas eu fiquei muito exausta. Eu tava Emociona super Cansa muito. cansada. Pra gente finalizar, que o nosso tempo está se encerrando, eu acho que é muito importante, a gente já falou bastante dessa questão do gestar, do início do maternar, né? Mas acho que para a gente finalizar, as mulheres que vão nos assistir, que estão nos assistindo, a gente tem que falar do momento que a gente volta a se auto-perceber. A autopercepção de que eu sou uma mulher, eu não sou só mãe. Porque no começo a gente vê
Só mãe. Só mãe. Não é mais Descabelada de esposa, camisola. não é mais filha, é mãe. Eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem, porque às vezes a gente está falando, a gente vai estar falando de um canal, de uma mídia social, que tem, às vezes, uma mulher que está passando pela dor que a gente está falando aqui, do Uhum. puerpério. E às vezes ela não está se sentindo acolhida. Então, eu acho que para a gente fechar assim com uma chave de ouro mesmo, eu gostaria que cada uma de vocês, eu também vou finalizar o nosso podcast, deixasse uma mensagem para essa mãe que não está vendo a luz no fim do túnel ainda. Fala, Jô. Para quem não tá vendo a luz no fim do túnel, ela existe. Às vezes, né, a gente não consegue perceber que a luz do fim do túnel tá lá. A gente tá passando por tempos sombrios, nebulosos, assim, aquela neblina, mas a gente tem que ter fé, tem que ter confiança, se apoiar nas pessoas que de fato estão ali com você, que você sente segurança em estar com elas, se apoie nelas. Às vezes a ajuda vem de outras pessoas também, que às vezes você não se dá tão bem. Eu acho que é saber ter assim, o jeito de falar com essas pessoas que aquele momento é seu, que você precisa ter aquele momento, né, de respeito, de cuidado com você, que às vezes tem gente que vem para ajudar, mas não ajuda a gente. Então, a gente tem que saber impor esses limites também e saber falar. E principal também para quem está assistindo, que é rede de apoio, saber entender os limites dessa puérpera, né? Respeitar isso e esperar. É dia após dia, criando esse vínculo, criando esse amor que só vem construído aos poucos mesmo. A gente não nasce amando esse tanto, pelo menos eu, assim que Maria nasceu, eu não conseguia falar que, meu Deus, é a coisa mais importante, eu amo demais. Eu não consegui. Isso me frustrava também. Isso eu sentia Eu culpa também. de não. Eu falava, gente, mas as pessoas pegam um filho e falam que já ama, é o amor mais louco da vida dela, assim, eu não amo essa criança. Falava, mas tem alguma coisa de errado comigo? Eu sou incapaz de amar? Será que é isso? Então, assim, às vezes a pessoa se vê nessa situação e o amor vem. Hoje é a coisa mais importante da minha vida. Sim, Tudo. é tudo. Não tem ninguém, nada, nem ninguém que passe à frente dela. É ela. Entendeu? Então, assim, nesse plano, né? Então, é saber que existe sim a luz do fim do túnel, que se esse amor ainda não existe, ele vai existir, e se apoiar em quem está ali para te ajudar. E às vezes a gente não tem com quem contar, é saber que vai passar mesmo assim, que a gente é forte, a gente consegue, a gente é capaz. Se Deus deu, ele dá a cruz conforme cada um consegue carregar. E você, Pri? Eu gostaria de deixar, assim, bem ressaltado que, por mais que possa parecer que a gente está lá no fundinho mesmo, assim, sabe? Que não tem mais como ser resgatado. Você pode ser resgatado. É uma amiga, é a família, é o marido, são os demais filhos. Você mesma, né? A gente mesma pode ser resgatada desse lugar. Pode demandar um tempinho, mas vai acontecer. Passa, sempre passa. A gente fala dessas feridas que ficam, né? Mas são coisas pontuais. O saldo, ele vai passar a ser positivo muito, muito rapidamente. É porque quem está vivendo o furacão, às vezes, não consegue perceber isso. E quando a gente volta, quando a gente sai desse lugar aí difícil de estar, a gente não é a mesma pessoa. Não somos as mesmas, o corpo não é o mesmo, e tudo bem, não precisa ser o mesmo corpo. Por que a gente E quer nem é para ser, o né? mesmo corpo, a mesma cara, o mesmo cabelo de antes de gestar, para não parecer que teve filho? Sendo que Verdade. é a coisa mais incrível que o corpo humano pode fazer. É um Gerar milagre. outro é esse milagre. Então, é difícil olhar e ver sua barriga grande, flácida, ver que seu peito não é mais o mesmo. É difícil olhar para o seu rosto, que o cansaço de noite sem dormir foi desabando. Quando eu fui a primeira vez da doutora Tayla, eu falei, eu acho que eu tô derretendo. A sensação é essa, né? Acho que eu derreti, tem alguma coisa errada. E aí ela foi me ajudando, me mostrando onde que poderia mexer e tal, e que foi me dando, assim, muito mais vontade de me cuidar dentro, né, daquilo que eu entendi que ela fazia, por isso que eu a procurei, que é fazer as coisas ficarem bem naturais, fazer tudo ficar bem no seu lugarzinho, não criar nada
extremo, eu falo, olha, eu não quero Pra você não parecer quem você não é, né? do mar. E esse momento seu de autocuidado, ele foi a partir do momento que você teve a autopercepção de que eu preciso de me reconhecer novamente como mulher, né? E Essa você nova procura eu precisa de cuidados. isso E aí. a gente precisa estar bem para cuidar dos bebês, né? Porque Exatamente. você se viu Aceitar. naquele momento ali com duas crianças pequenas sem saber, não, eu preciso estar bem, eu preciso me olhar, me sentir bem, estar forte para poder estar forte por eles, que senão você vai se afundando cada vez certeza. mais ali. Então, aquilo que a gente fala é um batonzinho, é pentear o cabelo, é tirar a É. camisola para poder ver a mulher que existe ali, que sempre existiu e que agora é uma nova mulher, E com a agora gente mãe. precisa de ajuda mas para que criar esse precisa, espaço também. Porque se a precisa. gente não cria, a criança nos absorve, porque você já não é tão dona da sua vida mais. Acho que esse Não. impacto que a gente percebe que vai durar muito tempo. A gente não é tão dona da nossa vida mais. Tem um serzinho ali que, ou mais, né, no meu caso, que para quem a gente precisa estar Se sempre entregar olhando, se também. entregando muito. Mas aquilo que sobra da gente precisa de muito cuidado, Cuidado. porque é isso Amor que próprio. vai dar conta até dos próprios filhos. Uma mãe feliz é uma mãe melhor, uma mãe realizada, uma esposa Uhum. Que volta a feliz, ser né? esposa, né? Esse casamento que é um suporte também para aquela família, para as famílias em que o pai e a mãe são casados, o amor dos pais, a conexão entre os pais, dá muito suporte emocional para os filhos. Sim. E quando não tem mais casamento, foi destituído, mas essa força da família, que continua família, também é muito importante. Então, a mulher precisa voltar a ser ela mesma, voltar a se cuidar, voltar a se olhar, para ela estar bem, para exercer esse papel de uma forma muito melhor. Dá certo, acontece. Eu acho que para a gente finalizar, a gente tem que falar da importância da nossa fé também, para essas mulheres que estão, né, no fundo aí do poço, que não estão vendo mais essa luz, porque eu acho que quando a gente acredita que existe uma força muito maior que dirige a nossa vida, a gente acaba realmente sendo mais forte e vivendo um dia após o outro. O milagre do nascimento de um bebê é algo que veio da ordem de Deus. Então, se veio para você, você vai aguentar, você vai se superar, você vai conseguir vencer esse desafio. Acho que o primeiro passo é a gente colocar nossas fraquezas diante de Deus. Deus, eu tô fraca, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, mas me capacita, me ajuda, Me dá força. né, me dá forças que eu vou vencer. Esse era o meu propósito. E a outra questão que a gente tem que falar também é de a gente ser um pouquinho menos orgulhosa. Eu, como uma pessoa, sou muito orgulhosa, essa daqui, a estar ser ajudada. Eu tenho uma não, séria dificuldade de aceitar ajuda, de pedir, então nem se fala. Mas eu acho que o maternar me ensinou isso, a saber, você tem como me ajudar aqui? Eu não estou conseguindo lidar com isso aqui. Lógico que é para as pessoas que você sente essa afetividade, essa empatia. Uhum. E eu tenho certeza que essas mulheres devem ter uma amiga, ou uma irmã, ou uma tia, ou a mãe, ou o marido, que possam falar como estão se sentindo. Você tem como sentar aqui 5 minutinhos? Eu só queria que você me ouvisse. Eu estou precisando da sua ajuda. Agarra na minha mão, porque eu estou começando a pensar besteira, porque eu não estou muito bem da cabeça, estou me sentindo aérea. Você tem como me ajudar? Quando não quiser me arrumar, me leva. Fala assim, coloca um shortinho, vamos com o bebê passear ali na É praia, buscar quem te ao ar livre, conhece não de vai antes, colocar o né? bebê em risco, né? Também buscar Exatamente. quem sabe quem você é sem estar naquela situação, para falar, olha só, Exatamente. realmente, vamos fazer isso que você gosta? É, Vamos não sei aonde, que eu sei que você gosta, vai te fazer bem. Então, buscar essas pessoas que já te conhecem, acho que ajuda também, para te trazer para você, quem isso. você é. Então, eu acho que é isso. A gente fez aí um bate-papo muito legal. Eu espero muito que as mulheres que estão assistindo a gente realmente se sintam abraçadas, acolhidas, né? E se vocês quiserem dar mais ideias de assuntos, de podcasts que estão por vir, né, Então, Jo? sim. Nós estamos à disposição para acolher esses assuntos. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família. Isso nos dá incentivo para esse novo projeto que a gente está iniciando.
É isso. Agradecer, Priscila, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, se aberto o coração pra gente, falado, né, da sua vida. Foi muito importante pra gente. Obrigada. Obrigada, Pri. Eu que É isso. agradeço. Obrigada, gente, pela audiência. Até a próxima edição. Tchau.